comendo maná, tendo água. O povo ainda questionou. Então, o ser humano, ele é muito difícil. Nada tá bom pra gente. Às vezes eu fico, né, refletindo nisso, que nada tá bom, a gente tem uma casa, mas a gente reclama porque tá isso, porque tá aquilo. E quem não tem? E quem não tem uma casa? Aí Meu reclama Deus. que tá comendo feijão e arroz todo dia. E quem não tem esse feijão e arroz todo dia para comer? Não tem uma É. água limpa que nós temos para beber, a roupa que nós temos. A nossa tendência é a murmuração. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, não compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Para te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, por este momento na sua presença, Pai. Abençoa, Pai, a minha vida e a vida do Fábio, Senhor. E vamos estudar a tua palavra. Quero te pedir para o Senhor revelar aquilo que está oculto ainda ao nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor. Não só a mim e a ele, mas todos aqueles que porventura vierem assistir esse devocional. Seja revelado, Senhor, a tua palavra, para que eles possam compreender, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, pela tua palavra que é lida, meditada, Senhor. Assim como o Senhor apresentou a mulher na beira do poço, Pai, a mulher samaritana. Eu peço a Ti, Senhor, que revela aquilo que está oculto a nós, Pai, para que possamos compreender e pôr em prática a Tua palavra, Senhor. O Senhor falou que se nós bebermos da água que o Senhor nos der, nunca mais teremos sede, porque a Sua água, Senhor, fará em nossas vidas a jorrar para a vida eterna. Então, Senhor, abençoa-nos, ó Deus. Fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Cura as nossas feridas, tira toda a mágoa, todo o ressentimento, Pai. Tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. E afasta de nós, Senhor, o nosso inimigo, Senhor, aquele que quer tirar a nossa paz, Pai. Abençoa o lar de cada um que ouve e assiste esse devocional. Eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Moisés e Arão falam ao faraó. Êxodo capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixe-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que oferecemos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazem cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas? Faraó aflige os israelitas. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos
e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso, clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavra de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai-vos palha de onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. E eis que teus servos são açoitados, porque o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então, os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do seu dia. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o povo. É a luta de Moisés e Arão, né? Começa aqui, a enfrentar o faraó, pedindo para que ele liberte o seu povo, para que vá fazer um holocausto e a Deus, né? Ao Senhor dos exércitos, Deus de Israel, no deserto. Mas Faraó disse que não conhece. Quem é esse Deus que você está falando que eu não conheço? Nunca vi falar? Aí é que está o grande problema, né? Deixa-nos ir, disse para Moisés e Arão a Faraó. Deixa-nos ir. O meu povo para que celebre uma festa no deserto. Eles tinham que sair, andar durante 3 dias para fazer uma festa, uma celebração
para Deus no deserto. Olha só que situação e que homenagem que eles queriam fazer. Mas Faraó recusou. Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixarei Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixe-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então eles estavam determinados, né, a fazer um sacrifício, a fazer holocausto ao Senhor no deserto, a 3 dias de distância ali do Egito. Mas Faraó não reconheceu isso, né? Faraó não, pelo contrário, Faraó pediu para os seus conterrâneos, né, os que tomavam conta dos hebreus, para duplicar o trabalho deles, para que eles fizessem mais tijolos do que eles já faziam, para que eles não tivessem tempo de pensar ou de estudar de como eles fariam para sair dali, né? Então diz assim: então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, porque fazem cessar o povo das suas obras, ide a vossas cargas. Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas? Portanto, deu ordem a Faraó, naquele mesmo dia, aos seus exatores do povo, né? Os que tomavam conta, que cuidavam ali do povo de Israel, aos seus oficiais, dizendo: ó, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e ontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Quer dizer, antes, eles, o povo do Egito, dava a palha para que eles fizessem os tijolos. Mas devido a essa insistência de Moisés e Arão, de querer sair para ir prestar essa festa a Deus no deserto, eles duplicaram o trabalho. Agora, o povo não só tinha que fazer a quantidade de tijolos que eles já faziam, mas tinham que colher a palha para colocar na massa, para misturar com o barro para fazer os tijolos. Então, quer dizer, aumentou o serviço deles. Não era só fazer tijolo, agora tinha que colher as palhas para poder fazer os tijolos. Quer dizer, Faraó dobrou ali a quantidade de serviço dos hebreus, né? Para você ver como é que fica as coisas para os servos de Deus. Você pensa que porque você serve a Deus que vai facilitar alguma coisa para você? Não, vai ficar mais salgado, mais apertado. Vai ser dobrado a sua carga, viu? Meu Deus do céu. Que preço que o cristão paga, né? Para servir a Deus ou para querer servir a Deus. Não pensa que é fácil, não. Está aqui uma prova disso. Se estava ruim, se estava difícil, vai ficar pior. Glória a Deus e aleluia. Ai, aqui eu achei um pouquinho difícil, né? De explicar, né? Porque aqui tem mais contexto, né? Devido a gente vai passando, tem mais contexto sobre esse capítulo, né? Que vai nos explicar mais. Mas aqui a gente vê a aflição que o povo começou a passar, né?
Não que o povo não já estava passando, porque o povo estava sendo escravo, né? Era escravo ali, eles já não estavam em uma situação boa, já estavam numa situação ruim. Aí quando Deus pede, né? Porque aqui Moisés até questiona a Deus, né? Quando Deus pede para que venha libertar o povo começa a ser massacrado. Mais ainda, né? Começa a ser um açoite, começa a ser açoitado, começa a ser, né? Apanhar ali por conta disso. Porque, no caso, eles estavam sendo massacrados ali, né? Estavam sendo açoitados por conta que eles queriam, né? Deus, ele queria libertar o povo, e aí, por esse pedido, o povo começou a ser massacrado ali, né? Porém, muitas vezes a gente sofre muito no mundo, mas quando a gente entra na igreja, a gente acaba esquecendo o que a gente sofreu lá fora. E aí a gente acaba pensando que na igreja a gente está sofrendo mais, que aos pés do Senhor a gente está sofrendo mais. Então gerou isso em Moisés, né? Por que que agora o povo, né, depois que Deus tinha enviado ele, o povo estava sofrendo mais? O povo estava sendo mais massacrado. Ali, isso é na mente dele, porque quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha trajetória, eu digo, graças a Deus que Deus me tirou de lá. Hoje eu não quero passar mais, porque quando a gente passa uma tribulação, nós estando com Cristo, nós temos a certeza da vitória. Mas no mundo, temos que certeza? Nenhuma. Nós estamos passando pela luta, passando pela tribulação, mas a gente não sabe em termos do que a gente vai encontrar lá na frente. Porque todo mundo sabe, né, que é entendedor da palavra. Se a gente não está servindo a Deus e a gente está no mundo, quando for naquele grande dia, a gente sabe o que a gente vai receber. Qual é o galardão que a gente vai receber? Mas quando a gente está com Cristo, pode vir lutas, guerras, transgressões, humilhação, pode vir o que for. A vitória, ela vai ser certa. Porque a Bíblia, ela nos ensina isso. Ela nos direciona a isso. Então, Moisés, ele estava questionando, né? Por que me enviaste? Perguntando para Deus, por que que Deus tinha enviado ele? Será que era para o povo sofrer mais? Né? Porque Moisés aqui, ele ainda não estava entendendo o propósito, né? De Deus. Ele ainda não estava no início aqui. Estava só no iniciozinho. E o faraó, ele era cruel, né? E o povo também tinha que passar por isso. Mesmo o povo passando por tanta coisa, o povo ainda questionou lá no deserto, né? Comendo maná, tendo água. O povo ainda questionou. Então, o ser humano, ele é muito difícil. O ser humano, ele é muito complicado, viu? Nada tá bom pra gente. Nada tá bom para o ser humano, né? Às vezes eu fico, né, refletindo nisso, que nada tá bom, a gente tem uma casa, mas a gente reclama porque tá isso, porque tá aquilo, e quem não tem? E quem não tem uma casa? Aí reclama que tá comendo feijão e arroz todo dia, e quem não tem esse feijão e arroz todo dia para comer, né? Não tem uma água limpa que nós temos para beber, a roupa que nós temos. A nossa tendência é a murmuração, é tudo reclamar. Eu tenho momentos que eu fico chateada, fico nervosa quando alguém aqui em casa vem perguntar, não tem nada para tomar café. Eu fico chateada, porque como é que não tem nada? Que eu tenho mercearia, ó, tem biscoito de sal, tem biscoito doce, tem pão,
quiser não comer essas coisas, come miojo, tem janta, graças a Deus tem tudo. E vem dizer que não tem nada para comer. Aí eu fico nervosa com em ouvir uma coisa dessa, porque tá reclamando de quê? Tem gente querendo um pão, tem gente querendo um biscoito e não acha. Mas sabe por quê? Porque tem tudo. Reclama porque tem. Porque na hora que não tiver, vai pedir, né? Para Deus. Verdade. Por isso que tem momentos que a gente acaba passando pelas provações, porque a gente reclama demais do que a gente tem. Como eu digo, a casa não pode estar do jeito que eu quero, mas eu tenho um teto. Para mim tá bom. Eu tenho um teto, não estou me molhando, não estou tomando sol, tenho minha cama, tenho água, tenho luz, tenho alimentação. Tá bom. Eu estou vivendo, né? Então a gente ali Moisés ele fez esse questionamento e a gente vai ver que lá na frente o que o povo teve que passar para o povo reconhecer, né? Que não era para murmurar. Porque se você quer algo melhor lá na frente, você quer ter uma conquista boa lá na frente, você tem que passar pelo deserto, você tem que passar, você tem que, se você quer abrir um comércio, se você quer ter um carro, né? Se você quer ter uma moto, você vai ter que regrar, você vai ter que juntar, você vai ter que deixar de sair, você vai ter que deixar de comprar coisas que você quer para você chegar ao seu objetivo. Então, as coisas de Deus também é a mesma coisa. A gente vai ter que passar por isso para que a gente venha chegar num algo melhor no que Deus quer colocar a gente. Então, né, a gente não pode murmurar. O povo estava passando, a gente também passa por muitas coisas, né? Mas Sim, temos que ir vivendo em paz. Amém. O capítulo aqui é muito forte, né? A gente vê aqui no capítulo 3:18, estava vendo agora aqui, pesquisando, porque Moisés já tinha recebido uma palavra, né? Que eles tinham que caminhar durante 3 dias para fazer esse sacrifício, né? Tava aqui, ó. E ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito. E lhes dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. E aqui a gente vê que o faraó não deixou, né? Ele endureceu o coração, né? E isso aqui era um teste que Deus estava fazendo para o faraó, né? Para ver como é que estava o coração do faraó. E porque Deus ele é justo, né? Deus ele não é cruel, ele é justo, né? E então Deus foi testando o faraó e faraó foi dando, né? Foi decidindo, né? Foi se posicionando contra Deus, né? Para que Deus fosse sendo cada vez mais rígido aqui com o faraó, né? Eu estava vendo também o que significava esses 3 dias, né? Por que eram 3 dias de sacrifício ali, né? E aqui falou 3 coisas aqui, trouxe os 3 dias de Abraão indo para o Moriá, teve 3 dias também de Jonas dentro da boca da baleia e os 3 dias de Jesus também, né? É, a crucificação e a ressurreição. E fala que simboliza a preparação, né? Simboliza a preparação espiritual. A gente vê aqui o faraó negando, né? E sendo cruel, né? Sendo cruel com o povo, né? Judiando do povo. Como vocês disseram aí muito bem, né? Muitas vezes o povo de Deus ele é judiado, né? Nesse caso aqui, eles estavam sendo açoitados, né? Eles estavam sendo massacrados aqui pelo faraó, né? É, tinham que manter a produção aqui e sem reclamar. E a gente vê aqui que
a gente vai aumentando o desespero do próprio povo de Deus, né? Que não vê resultado naquilo que Moisés veio trazer, né? Mesmo eles vendo que Moisés realmente estava com Deus, né? Que Deus estava com Moisés, né? Eles viam que apertava a situação deles, né? E aí eu acho que é um exemplo que vocês citaram, né? Que a gente tem muita prova na nossa vida, né? Muita prova e a gente tem que se apegar muito na fé, né? Para passar por essas provas, né? E a gente sabe que quando a gente essas provas elas não são para sempre, né? Ela tem início, meio e fim, né? Então, o importante é a gente se continuar em oração, se apegar a Deus e deixar Ele fazer, né? Quando a gente, aliás, acho que em todas as situações a gente está num aperto mesmo e a gente muitas vezes tenta pelas nossas mãos, o melhor mesmo é deixar Deus fazer, né? Deixa colocar nas mãos de Deus e deixar Ele trabalhar. E muitas vezes a gente quer fazer a gente mesmo e a gente atrapalha, né? Atrapalha através da nossa ansiedade, atrapalha através da nossa ira, né, da nossa inconformidade, né, a gente não consegue aceitar, né, aquilo que Deus está fazendo, né, o modo que Ele está fazendo. Muitas vezes a gente questiona, não entende, né? Isso é importante a gente estar sempre em comunhão, em oração e pedindo para Ele continuar cuidando, né? E ele continua nos revelando, né? Ele continua nos revelando que ele tem a maneira particular dele de fazer as coisas, né? Como aqui também será feito, né? Então, Moisés, a gente vê que Moisés um coração aflito, né? Porque Moisés sentia o povo, o sofrimento do povo, né? A gente percebe aqui que Moisés não viveu, né, no Egito, né? Moisés não foi escravo no Egito. Moisés, ele teve uma vida diferenciada, né, do que esses homens aqui viviam naquela época. Aí ele foi para Midian, se casou, constituiu família, né? Então, quando ele voltou para lá, o sofrimento que ele via ali, aquelas coisas que ele viu, ele já via aquilo com uma perspectiva diferente, né? Antigamente ele via uma perspectiva onde ele era descendente do faraó, né? Aqui ele já tinha uma visão de que do sofrimento do próprio povo dele, né? Que estava passando por aquilo. E ele via o sofrimento se agravar através, né, das atitudes dele, né? De algo que ele, né, estava ali agindo sobre o comando de Deus, né? E aquilo apertava o coração dele, né? E ele tinha essa comunhão com Deus, né? Essa liberdade de conversar com Deus né? Mas Deus tinha um propósito muito grande aqui. Uma batalha grande de Moisés e Arão. Porque aqui no versículo 20, diz que os israelitas, né, o povo, queixam-se de Moisés e Arão, né? Eles encontram Moisés e Arão e fala com ele, ó, o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porque porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante do faraó. Quer dizer, até o nosso cheiro está sendo repelente. Eles não estão suportando nem o nosso cheiro. O povo de Faraó, né, os egípcios, não estavam mais suportando o povo de Israel. Até os cheiros dele incomodava. E quer dizer, a rejeição aos israelitas dobraram, né? Não era só mais a preocupação de que eles estivessem multiplicando naquela terra, não.
era algo mais. Começou a existir uma certa rejeição, um ódio, né? E, e ele falou assim, ó, e disseram isso, o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes espada nas mãos para nos matar. Quer dizer, a rejeição era tanta que eles não só judiavam, mas tinham vontade até de matar. Então a situação se agravou assim de uma tal forma. É claro que Deus permitiu tudo isso, né? Deus estava trabalhando na vida do povo de Israel e na vida do povo do Egito também, para chegar numa situação dessa, né? E então tornou Moisés ao Senhor e disse ao Senhor: por que fizeste mal a este povo? Aí Moisés foi questionar com Deus: por que fizeste isto com este povo? Por que me enviaste? Né? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livraste do teu povo. Aí ele foi ter com Deus, foi questionar Deus, falou: você não mandou vir aqui, eu estou fazendo tudo que o senhor pediu. E a coisa se agravou. Olha a situação que está o povo de Israel. Está sendo judiado, maltratado. Eles já estavam sofrendo, agora duplicou o sofrimento deles. E agora estão até revoltados comigo. Me puseram na parede, né? Que foi exatamente isso que aconteceu. Quando o povo aqui encontrou com Arão e Moisés, eles foram para cima de Moisés e falaram: vem cá, o que está acontecendo? Será que você é enviado de Deus mesmo? Porque ó, olha a situação da gente. Nós estamos trabalhando dobrado, estamos sendo chicoteados, estamos sendo maltratados, até o nosso cheiro incomoda o povo do Egito. Que situação, né? Então, se a gente for trazer para os dias de hoje, Varão, diz aí. Né? Eu fico imaginando, sabe, amado? A gente vê o mundo aí fora, as pessoas fazendo festa, bebendo, não estão nem aí com a hora do Brasil, sabe? Não querem saber de nada. É só venha a nós e nada ao reino. Quando um cristão se levanta para falar de Jesus, eles repudiam, viram as costas, dão risada, ignora, despreza. Normal, né? Normal. Isso acontece até entre os próprios cristãos, né, Samar? Não é? A gente vê lá, né, Jesus falando, né, profeta de casa no... Ontem eu estava conversando aqui com a minha esposa e minha filha. Aqui no Brasil, nós estamos passando assim por uma situação complicada, porque o povo evangélico, muitas denominações aqui tomaram uma posição política, né? E eles perderam as eleições apoiado pelo povo evangélico. E, e a gente, a todo dia, a gente vê escândalos aqui de pastores, líderes que se envolveram na política, recebendo
contas em bancos e até no exterior, e quantias, né? Coisas assim, sabe, irmão, que deixa a gente sem direção. E agora? E agora? Em quem acreditar? E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, e agora? Eu estou há 30 anos servindo o Senhor, Deus me conhece, sabe que eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, e a gente vê a liderança deitando e rolando, usufruindo. Uns têm fazenda, prédios, apartamentos, jatinho. A gente vê os líderes vivendo mordomia e o povo, né, se sacrificando para servir a Deus, né, dessa forma. E a gente fica numa situação assim que mexe com o nosso ego, mexe. Não sabemos mais em que direção seguir. Porque se aqueles que se diziam homens de Deus estão se envolvendo com coisas ilícitas e se acham no direito de dizer que está certo, e aqueles que são considerados de esquerda ou errado, ou que foram de alguma forma extirpados por eles, estão no poder hoje, a gente fica assim, e aí? E aí? Quem é o certo e quem é o errado? Tá complicado. Mas aí eu estava lendo a palavra de Deus hoje de manhã cedo, e a palavra do Senhor me levou lá em João capítulo 3, no 4, aliás, que fala sobre a mulher samaritana, que quando Jesus estava no poço esperando por ela chegou e ele pediu para ela: dá-me de beber. E ela disse: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque naquela época os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Havia uma diferença entre eles. Você vê que já naquele tempo já havia uma certa repugnância, né? Uma certa diferença entre as pessoas. Sempre houve. Eles eram todos judeus, mas por um motivo ou por outro havia uma certa discrepância. E Jesus estava ali justamente para mudar essa situação, né? E ela disse: como sendo tu, judeus, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quer dizer, ele falou para ela: se tu soubesse quem é que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água a jorrar para a vida eterna. E ela falou: mas tu não tem como tirar a água do poço. Onde, pois, tem água viva?
És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então a mulher, sem entender que Deus falava espiritualmente para ela, ela falou: então me dá dessa água, para que eu não tenha mais que vir aqui tirá-la, né? E Jesus fala a ela: vai e chama teu marido, vem cá. A mulher respondeu, disse: não tenho marido. Ele falou: disseste bem, não, não ter marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Falaste a verdade. E a mulher falou: Senhor, vejo que és profeta, né? Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis em que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus falou: olha, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em lugar nenhum, em Jerusalém, adorareis o Pai. O que Jesus quer nos dizer aqui, varão? Que hoje, eu e você, não precisamos de ir a templo, não precisamos de ir a lugar nenhum. Você aí na sua casa, você fechar a porta do seu quarto, ou qualquer lugar que você esteja, você dobrar o seu joelho, você se encontra com Deus. Você ora a Deus, você busca a Deus e Deus responde a sua oração. Ele fala, olha, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Então, o Fábio, Tamires, Ruth, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, na pureza do seu coração, do seu sentimento, do seu interior. Quando você dobra o seu joelho no seu quarto ou em qualquer lugar, você fala com Deus e Deus te ouve. Esses são os verdadeiros adoradores. Aquele que reconhece nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aquele que o busca, mesmo sofrendo, mesmo passando por dores, por dificuldades, por provas, você o busca, ele te responde. Por que às vezes ele deixa a gente passar por lutas, por provas? Porque ele quer ter contato com você. E muitas vezes a pessoa está numa boa, se esquece de Deus. E Deus não quer ser esquecido. Ele quer ser lembrado. E parece que o mundo, as pessoas do mundo só se lembram de Deus quando estão em perigo, quando estão em situações difíceis. Parece que vai ser sempre assim, né? E aqui, nessa palavra de hoje, já nos mostra isso. Deus estava trabalhando na vida desse povo, para que esse povo buscasse a Deus realmente. Então, o sofrimento era dobrado, para que eles, não para eles reclamar, como eles reclamaram aqui, não para eles murmurarem como murmuraram aqui, mas não, buscar em Deus a saída, a solução, a direção. E é isso que Deus quer de mim e de você.
É isso que Deus queria desse povo aqui. Por isso que tudo isso estava acontecendo, e muito mais que a gente vai ler amanhã aqui, e depois da manhã, e a semana inteira, a gente vai descobrir o trabalhar de Deus na vida do cristão. Quando estamos numa situação difícil, é para nós orarmos a Deus, falar com Ele, pedir a direção dEle, e Ele vai se apresentar a nós. É assim que é assim que tem que ser. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É, isso é muito importante, né? A gente saber quais batalhas a gente tem que lutar, né? E saber escolher com discernimento o que falar e o propósito das coisas que a gente faz, né? Pedir discernimento a Deus e orientação. A gente saber que hoje nós caminhamos com Deus, né? E Ele é pleno, né? Ele é pleno. A gente não precisa de homem, né? A gente precisa de Deus, né? Os homens estão ali para serem usados, né? O foco é Cristo, né? Deus, é o Espírito Santo nos orientando, nos guiando. E a gente tem esse discernimento que o homem erra, né? O homem pode errar, né? O homem pisa na bola com a gente, né? Pisa na bola um com o outro, né? Então, o que a gente precisa pedir para Deus é que olhe por cada um de nós, né? Que nós possamos ter um coração misericordioso também, porque nós sabemos que também erramos, né? É, muitos desses pastores que hoje às vezes estão se envolvendo com coisas erradas, eles têm o peso de manter o templo, né? Tem as demandas, e às vezes aflito por causa disso acaba se envolvendo em coisas que não deveriam, né? E se perdendo na caminhada, né? Isso é muito triste. Então, que eles possam se arrepender, né? Que eles possam reconhecer, né? Se humilhar perante a Deus e buscá-lo, né? De todo o coração, para que para que eles possam se reconectar com Deus novamente no propósito de Deus, né? Que eles continuem sendo usados, né? Por Deus e coloquem a fé dele no lugar certo, né? É, em Deus, não nas coisas terrenas, né? Não na segurança terrena. E a gente vê aqui que as provas são grandes, né? Os desafios são grandes, mas a confiança seja depositada em Cristo a todo momento, né? Aos homens que acabam se envolvendo com política, né? E a gente tem que ter muito discernimento para não envergonhar o evangelho, né? Não entristecer o Espírito Santo, porque quando a gente se posiciona aqui com algo em relação a que não está alinhado com o reino de Deus, nós seremos envergonhados, né? Nós seremos envergonhados. Então, que a gente tenha discernimento daquilo que a gente precisa realmente se posicionar, né? É propósito de Deus, né? É fruto de orgulho, fruto de vaidade, né? Qual a natureza daquilo que a gente está, né, tá se envolvendo? Então, a gente buscar esse discernimento, né, e caminhar em humildade, né, e saber que nós seremos feitos, né, terão chacotas, né, terão muitas coisas ditas em relação a nós, mas nós temos algo maior no nosso coração, né, que é a eternidade, que é Cristo, né, e a gente tem que ter o olho nisso, né, não em querer não ser envergonhado, em não ser humilhado, né, em querer ser o maior, né. Então a gente lembra aquela passagem que diz, né, que o grão caindo na terra, se ele não se quebrar, né, se ele não se desfazer dele mesmo, né, não haverá frutos, né. Então aquele que quer tudo para ele mesmo, que quer ser o mais forte, que quer ser o mais belo, que quer ser o maior, né, esse vai ter uma vida momentânea, né, perto da eternidade que Cristo nos oferece, né. Como o senhor leu aí, esse maná, né, esse maná. Aquela senhora samaritana não,
ela não conseguiu enxergar ainda, não tinha enxergado ainda, né? A água que Cristo estava falando, né? Que era com olhares espirituais. Então, que nós possamos, né, pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos, né? Que a gente consiga enxergar, o mundo espiritual a todo instante. E aí sim a gente vai conseguir ter, né, discernimento de quais batalhas nós devemos lutar, né? E lembrar sempre que a nossa guerra ela é espiritual e não carnal. E que muitas vezes os enfrentamentos que a gente recebe, né, os apontamentos de dedo, né, as chacotas, elas são carnais, né? Elas são frutos do mal, né? São frutos do orgulho, da vaidade do homem, né? Da falta de empatia, da falta de amor, né? E a gente sabe que isso é artifício, né? É instrumento do inimigo, né? Então, que a gente possa lutar com as armas certas, né? Que é a palavra de Deus, que é o amor, que é a benignidade, né? A mansidão no nosso coração, né? Que a gente possa manter a paz de Cristo no nosso coração quando a gente se ira, né? Que a gente possa estar prostrado a Deus, pedindo para que nos capacite, né? E reconhecendo a nossa dependência nele, né? Amém. Glória a Deus. Deu horário aqui, vamos orar? Vamos. Hoje o Galo tá com corda toda, hein? Tá, hoje, você viu, pá? Tem dia que o Galo se manifesta, parece que ele está participando do culto, varão. Dá para acreditar nisso? Parece que ele, sabe? Parece que ele está ouvindo lá fora o que eu estou falando aqui dentro. Fazia tempo que eu não Ele, escutava, viu? Hoje ele cantou bastante. ele faz parte, ele Faz faz parte parte. do emocional. Senhor, meu Pai, Senhor Jesus, ô Pai amado, gratidão, Senhor, glória a Deus, Senhor, glória a Deus, Pai, ô Senhor, obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, obrigado, Espírito Santo, pela Sua presença, obrigado, Pai, por revelar, Pai, aos nossos corações, Pai, tudo entendimento, Pai, que é agradável a Ti, Senhor, ô Pai, que essas palavras continuem, Pai, nos transformando, Pai, transformando nossa alma, Pai, transformando a nossa mente, Pai, cada vez mais, Pai, mexendo no nosso coração, Pai, assentando aquilo, Pai, que precisa ser assentado, Senhor, curando, Pai, tirando de nós, Pai, aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, cada vez mais, Senhor, andar, Pai, nos Seus caminhos, Senhor. Gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Faz morada, Pai, faz morada no nosso coração, Pai, faz morada, Pai, na nossa casa, Senhor. Ô, Pai, estenda essa graça, Senhor, a todas as pessoas, Pai, que não te conhecem ainda, Senhor. Estende, Pai. Ô, Senhor, nós sabemos que o Senhor pode, Pai. Fale com eles, Pai. No particular, Pai. Seja nos sonhos, Senhor, seja nos detalhes, Senhor. Ô, Pai, faça, Pai, aquilo que precisa ser feito, Pai, para que as pessoas sejam tocadas, Pai, e possam reconhecer, Pai, quão grandioso, quão maravilhoso o Senhor é, Pai. Que nós possamos, Pai, cada vez mais, Senhor, beber desse maná, Senhor. Beber desse maná, Pai, dessa água eterna, Senhor, que o Senhor nos provê, Pai, todos os dias, Senhor. Gratidão, Pai, pelo seu amor. Gratidão, Pai, pela sua misericórdia, Senhor. Gratidão pelo seu perdão, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício naquela cruz, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por permitir, Pai, que o Espírito Santo hoje habite em nós, Senhor. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor continue, Pai, conosco nesse dia de hoje, Senhor, nos protegendo, Pai, colocando o seu manto sagrado sobre nós, Pai, colocando seus anjos, Pai, ao nosso redor, Senhor, protegendo o nosso dia, Senhor, lutando essa batalha, Senhor, essa batalha espiritual, Pai, que nós sabemos que ela existe, que ela é real, Senhor, que nós possamos, Pai, estar contigo o tempo todo, Senhor, e que nós possamos, Senhor, caminhar, Pai, caminhar cada vez mais em sua direção, Senhor. Fique conosco, Pai, nos abençoando, cuidando, Pai. E nos agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por todos os desafios, por todas as provas, Senhor. Nós possamos cada vez mais, Pai, enxergar, Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, agora e para sempre, Pai. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Ele para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.